Voltando então, raciocínio para a gente pegar. Toda vez que vocês forem estudar um órgão, uma estrutura, qualquer coisa que vocês forem estudar, a primeira coisa que vocês fazem na anatomia, localizar ela onde está no corpo humano. Igual eu falei para vocês, o corpo humano é dividido em 9 regiões. Cabeça, pescoço, que é o coelho aqui para nós espanhol, região do tronco, você divide em 4 do tronco, tórax, dorso, região dorsal, abdominal e lombar, dorsal, ó, tórax em cima, dorsal as costas atrás, lombar aqui atrás do abdômen e do abdômen na frente. Região pelve, região da pelve ali que fica entre o tronco e o membro inferior, região do períneo, geralmente aparato genital masculino e feminino, membro superior e membro inferior. Então quando a gente falar algum órgão, alguma estrutura, alguma coisa, o que vocês têm que saber? Aonde que ela está? Localizar ela primeiro. A gente está falando de qual órgão? Um órgão vital, único. Não, ele não é bilateral, ele é único, vital, que é o coração, que está localizado no seu tórax. Onde está o tórax? No seu tronco, na região anterior aqui. Então pronto, você já localizou. Aí, aonde que ele está dentro desse tórax? Aí você tem que falar, na região do mediastino médio. O que tem? Mediastino superior e inferior. No superior é só superior. No médio tem mediastino anterior, o médio e o posterior. Ele está localizado no mediastino médio. Pronto, você já falou então o coração. E ele faz relação com o quê? A parte anterior do coração faz relação com o quê? A parte lateral faz relação com o quê? A inferior faz relação com o quê? Falei para as meninas, a parte lateral faz relação com os dois pulmões, pulmão direito e pulmão esquerdo, que acoplam ele na parte lateral. A parte anterior do coração faz relação com o osso do esternão, que é esse osso aqui na região anterior do tórax. A parte posterior faz adjacência com a vértebra torácica. Quais? 4 e 8. Ele está na altura de 4 e 8. Então, está o coração aqui nosso, que é literalmente cada um aproximadamente o tamanho da sua mão. Ele está na região do meio do tórax, no mediastino médio, voltado com seu ápice, depois a gente vai entrar mais profundamente nisso, para a esquerda, com sua base ápice para a esquerda anteriormente, a sua base posterior superiormente. A linha mediana é essa do corpo. Sim. Né? Ele está aqui. O que está do lado? Pulmão. O que está atrás? As vértebras torácicas, de T4 a T8. São 12, lembra, né? Aí é importante saber de vértebra. 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, sacral e coxal. As 12 torácicas, ele está na altura de T4 e T8. Faz relação com ele posteriormente. Embaixo ele faz relação com quem? O maior músculo do nosso corpo responsável pela respiração. Diafragma. E em cima com os nossos grandes vasos, que são artérias, que depois a gente vai ver isso posteriormente. Artéria, tráquea, ali que está ali, a aorta, tronco pulmonar, aquelas artérias em cima, eles fazem relação com isso. Então a gente já sabe a localização desse órgão, entendeu? Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a estudar o que esse órgão... Vocês têm que ter noção, antes da gente começar a falar da estrutura do órgão em si, qual que é a função principal desse coração. Qual que é a função principal do coração no nosso corpo? Alguém sabe falar? Tem uma noção? Eu vou explicar para vocês, mas só se alguém tem noção. A principal, falar assim, qual que é a principal função do coração? Mandar sangue para todo mundo. Bombear sangue. Perfeito. Mas, o que é? Pode ser, sempre agrega. Tá junto. O coração, igual eu falei com vocês, é uma bomba muscular, principalmente. Ele é feito de músculo. Você tem 3 tipos de músculo, vocês vão ver histologia. Músculo liso, músculo estriado, esquelético e músculo cardíaco. Esquelético é que está no nosso corpo, nos nossos membros, que a gente usa para fazer as atividades dia a dia, peitoral maior, nosso músculo da coxa, o glúteo maior, que a turma adora na academia malhar aí, essas coisas. O músculo liso é os dos órgãos, do seu fígado, do seu rim, essas coisas. Músculo liso é de órgão, esôfago, essas coisas. Coração tem um único músculo que chama estriado cardíaco. Ele é exclusivo do coração. Tá? E das artérias que os acompanham. Vocês vão ver que os músculos são bem parecidos. Então, o coração é um órgão predominantemente muscular, tá? Ele gosta de umas coisas detalhadas. Eu vou ter que falar para vocês. Ele tem aproximadamente de 8 a 9 centímetros. Ele pesa de 200 a 250 gramas naquele slide do doutor. Isso. Que tá lá. Mas é de 200 a 300. No homem, ele é maior, mais robusto que na mulher. Isso aí é uma questão de prova clássica, do besteirinho que você não leu e se cai. Então vocês têm que saber isso. Um órgão predominante muscular, um órgão que tem aproximadamente 200 a 250 gramas e que ele tem uma predominância de maioridade na mulher em forma de cone. Ele pode colocar um verdadeiro ou falso. Você viu o perfil dele, estava muito fácil, no final ele deu uma apertada, colocou um C mais
Sim, um pouquinho mais difícil aquelas primeiras questões de osso de vocês, né? Então ele pode perguntar, o coração é um órgão cônico, sistema muscular de 350 gramas? Falso ou verdadeiro? Falso, por quê? Ele é de 200 a 250 gramas. Isso aí é a cara dele fazer esses negócios. Ele tem que pegar isso. Se você não se pegar, igual ele falou lá na sala, as coisas vocês têm que ficar atentos com o professor. O seno coronário, mede 3 centímetros, isso aí cai em prova. A artéria coronária esquerda tem 1 centímetro. Isso aí vai cair com certeza verdadeiro ou falso. Então você já sabe a localidade do coração, você já sabe com o que ele faz ligação, você já sabe como que é a estrutura morfológica desse coração. Agora a gente tem que ver primeiramente o coração em si. O que compõe o coração? O que faz ele fazer esse sistema de pulsar sangue? Porque o que ele faz? Ele recebe um sangue, o ciclo cardíaco, vocês vão aprofundar em fisiologia. Ele recebe sangue oxigenado do pulmão, vocês vão ver que tem coração esquerdo e direito. Essa divisão é um pouco mais complexa, depois eu vou que vocês forem absorvendo, eu vou passando para vocês. Vocês vão ver que um lado do coração manda sangue oxigenado para todo o nosso corpo, que é essa imagem aqui, ó, que vocês têm que entender, que toda vez que vocês forem estudar, vocês vão ver isso aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Tá todo mundo vendo? Sim. Aqui tá o coração no meio. Quando você vê vermelho, é sangue arterial, é artéria. Quando você vê azul, é veia. Por quê? Sangue arterial, quando falar de artéria, é hemácia, é vermelho, carrega oxigênio. Hemácia tem ligação com oxigênio. Vocês vão ver isso em fisiologia. Os nossos glóbulos vermelhos, que são glóbulos vermelhos, glóbulo branco de plaqueta, as hemácias, elas se ligam, elas têm pigmentação vermelha, elas se ligam com a molécula de oxigênio. Então, as artérias, o que ela faz? O coração bombeia aqui, vem sangue para o pescoço, para sua cabeça, vem sangue para o seu membro superior, vem sangue para o seu tronco, sua região da pele, para o seu membro inferior todo, através da bombeada do coração, do ventrículo esquerdo. Ele sai da aorta, né? E essa aorta, o que ela faz? Ela vai se ramificando. Abastece todo o nosso corpo. Abastece o tecido. Sai a aorta desse tamanho, com o calibre ela acende, né? Vocês viram? Ela acende, faz o arco aórtico, começa a descender da região torácica, e nela inteira vai sendo ramificação para todas as nossas estruturas do corpo. Então, quem que alimenta o nosso rim com oxigênio e nutriente? As artérias. Quem que alimenta o nosso fígado? Quem que alimenta os nossos músculos, os nossos ossos? Tudo no nosso corpo é vascularizado. Até tecido conjuntivo, que é extremamente avascular, ele tem um pouco de vascularização. Ele precisa de ter um pouquinho de artéria ali para ajudar. Porque senão vive. A molécula de oxigênio é a unidade viva nossa. Você vê uma pessoa cianótica, pessoa que está ficando com o dedo roxo, por quê? Não está chegando a oxigenação direita ali, a pessoa que tem um lábio roxo. Isso é muito comum, vocês vão ver em clínica. Então o que acontece? O coração, ele bombeia esse sangue cheio de oxigênio, esse sangue vai. E como que ele retorna? Você lembra que o doutor falou sobre anastomoses? Sim. Que é encontro de artéria com artéria ou artéria e veia? Ele tem que voltar para o coração de novo, esse sangue, que é um ciclo cardíaco. Faz isso aqui, ó, no corpo inteiro. Por quê? Para mandar para o pulmão, pegar o oxigênio de novo, voltar para o coração e ele fazer o que de novo? Abastecer todo o corpo. Chega lá nos tecidos, nos órgãos, o que faz? A veia. O que traz de volta? As veias. Então o que acontece? Ele vai, abastece todo o corpo. Esse sangue perdeu oxigênio que abasteceu todos os nossos sistemas. Ele perde nutriente. Então ele volta extremamente coisa. E aonde que ele cai aqui? Na veia cava inferior superior. Você lembra? Conta lá no ato direito. Do ato direito ele vai para o ventre direito, manda para o pulmão, faz a hematose, que depois vocês vão aprofundar, que é a troca gasosa. Do pulmão ele volta para o coração, cheio de oxigênio, e faz o quê? Tuf, de novo. A veia traz o sangue desoxigenado e a artéria leva. Azul lembra cianótico, lembra o quê? Pouco oxigênio. Você não vai ficar na pessoa azulada? Então a veia tem o quê? Pouco oxigênio. A artéria é vermelha. Hemácia, o que lembra? Muito oxigênio. Então o que vocês têm que saber? A principal função do coração, quando ele faz a sístole de aço, quando ele bombeia, tum-tum, tum-tá. Vocês vão ver isso aí em ruídos cardíacos, a auscultação é maravilhoso. Você põe lá, você vê certinho, tum-tá, que é o fechamento de válvula. Você vê quando você fizer a auscultação. Ele o que ele faz? Manda o sangue. A veia retorna. Na sístole de aço. Então, ele é esse órgão responsável por fazer isso no nosso corpo. Então a gente não vive, é órgão vital. Todo o nosso corpo, todo o nosso sistema respiratório, sistema endócrino, entendeu? Sistema nervoso, tudo precisa do coração. O coração, ele é, assim, ele só não é, entre aspas, na medicina a gente fala, tão mais complexo que o nervoso. Porque ele, literalmente, então esse órgão que pulsa, ele faz essa sucção e projeção de sangue. Isso é a principal. Se você entendeu isso, você já tem uma boa noção do que é o coração. Aí o que a gente tem que entender agora? Quais estruturas nesse coração que estão presentes nele que faz ele fazer essa sucção? Como que é cada parte dele?
a parte muscular, por que tem as câmaras cardíacas, por que existe uma válvula, por que existe ali os troncos, a artéria que chega e sai nele, por que existe os septos, entendeu? Aí, por isso, a gente tem que entender cada estrutura. Aí a gente entra na anatomia do coração, que é onde a gente tem que chegar. Aqui, ó, quando vocês fazem relação, você tem que chegar para cá para você ver. Quando vocês começam a estudar coração, a primeira coisa que vocês têm que saber é as capas desse coração. Quando a gente fala que a principal função dele é bombear sangue, né? O que ele tem que ter músculo? Contração, não é? Músculo estriado. Então ele tem 3 capas. Você falando de externo para interno. Você tem o pericárdio fibroso, tá vendo? Aqui, ó, e o pericárdio parietal, que é a capa mais externa. Ele mostrou para vocês no arquiômetro, aquela película membranosa ali, fibrosa externa, que ela é tipo uma cápsula mesmo, um plástico. Você vê, parece um plástico, que recobre esse coração. Ele exerce função ali de sustentação, de nutrição do coração. Depois, entre eles aqui, ó, nessa região, vocês estão vendo que eu estou passando lápis? Isso aqui é o músculo, vocês estão entendendo, né? Sim. Aqui, ó, o músculo cardíaco todo, que ele é um músculo todo. Você tirou uma parte do músculo e colocou para cá. Essa parte aqui, ó, que ela é bem espessa, chamada de miocárdio, que é a segunda camada dele. Vocês vão ver isso aí em histologia mais aprofundada. Isso aí, a parte dele é a parte que contrai, que faz com que ele bombeia, enche de sangue, bombeia sangue. Pode, professor, por favor. Só que a parte esquerda é mais grossa. Né? Justamente, se você for olhar aqui, ó, olha né? lá, o ventrículo esquerdo é ele que manda o sangue para todo o corpo. Por que ele é bem maior? Porque a força que ele tem que fazer para bombear sangue para o seu pescoço, sua cabeça, para o seu todo o corpo, seu membro inferior, é muito maior que a do ventrículo direito. Tem que mandar sangue para o pulmão, que é ali pertinho. Então você vai assimilando as coisas. Ó, o ventrículo direito manda para o pulmão, isso aqui de distância, o outro manda para o corpo inteiro, é muito maior. Então o que é? Esse músculo aqui é muito mais espesso. Então você vai ver a média de infarto, quando vocês caírem em clínica, vocês vão ver muito maior no ventrículo esquerdo. Porque ele tem uma necessidade vascular. O que é vascular? De sangue chegando oxigenado para bombear muito maior do que o ventrículo direito. Isso aí vocês vão assimilando na clínica aos poucos. Então a gente tem a capa do miocárdio, né? E a gente tem esse endocárdio. Isso aqui é tecido epitelial. É só de revestimento, eles repetem. Porque tecido epitelial vocês vão ver lá em histologia. Sim, ele tem 2 lugares que são predominantes. Onde que é? Pele. Isso. E o quê? Órgãos. Glandular e cavidade de órgãos. Cavidade dos órgãos. Tem que pensar assim, não pode falar órgão. Porque órgão você vai falar de fora. Cavidade dos órgãos, justamente. Então, aqui você tem a parte que chama endocárdio, que é o endotélio das veias, né, das artérias, vocês vão ver isso aí. Então tem essas 3 capas. Você sabe que tem a capa mais superficial, né, que são esse pericárdio, né? Você tem a capa, a principal, que eu falo que é a grande massa do coração, que é a muscular, que é o miocárdio e o endocárdio. Tá? Tem um líquido aqui que chama líquido pericárdio, que ele faz essas 2 capas, a visceral e a parietal. Qual que é a diferença de visceral e parietal? A capa aqui, o pericárdio visceral, é aquele que está colado com o músculo do coração, o miocárdio. Você tem aqui, ó, endocárdio a mais interna, miocárdio aqui o músculo, ela está logo em cima do músculo. E a parietal, ou seja, que está na parede, está por fora. Ah, que é essa parietal que divide o fibroso e o seroso. Isso, justamente. Aí, você chegou. Parietal, visceral, aqui dentro dos dois. O líquido pericárdio, que essas pleuras, ela faz isso aqui, ó. Lubrifica, aqui é cheio de um conteúdo para dar nutriente, para deslizar. Você não pode ter um contato direto com o coração de um órgão ali. Isso aqui ela com barreira protetiva. Depois a gente vai aprofundar mais nisso. Depois vem o miocárdio, que é esse que vai dar pulsão, e depois o endocárdio. Aqui vocês conheceram a parte das camadas que compõem o coração. Agora a gente vai falar do coração em si. Aqui ele coloca, essas coisas que ele lê, dessa manhã, ó, de sístole e de ácido, depois eu vou explicar para vocês. Sístole de ácido, mas coisas eu coloco aqui porque é uma coisa mais chata aqui, ó. Vocês podem ver lá, ó. Tá vendo, ó? O miocárdio, que é a parte do meio, tirou um pedaço, ó. O miocárdio, o endocárdio, é a parte mais externa. Quem não pode tirar um pedaço da pele, vocês não viram. E os pericárdios. Aí aqui ele fala de quê? Durante o ciclo, as cavidades se fecham, sístole de ácido. Isso eu vou explicar para vocês depois, senão vocês vão perder. Aqui, ó, igual eu expliquei para vocês no começo, aqui é o mediastino, ó. Isso é um corte o quê? Sagital. Sagital, você está vendo um pouco lateralmente. Olha o que é aqui, ó. Aqui, ó. Você lembra que ele falou do ângulo de luz? Sim. O ângulo de luz, lá na T4, a menina falou na pulmonar, lá na carinha traqueal, ó. Aqui, ó. Aqui essa
esse vidro imaginário amarelo aqui, tá vendo? Essa tábua, ela divide um pericárdio superior do inferior. Aqui é o pericárdio posterior. Aqui é o pericárdio anterior, ó, o mediastino anterior, e aqui é o mediastino médio. Ele literalmente circula o coração, tá vendo? Aqui é a aorta saindo dele. Então, a localização. Aí, vocês caem numa situação, aqui ó, que corte é esse? Coronal. Coronal, porque você pegou no meio e abriu o coração de lá pra cá. Aí o coração, tem uma imagem do coração melhor, tem aqui, pra vocês entenderem. Essa imagem aqui já começou a ser associativa. Quando você vai analisar o coração, como que você analisa o coração? Pra você não ficar, pra gente não ficar muito perdido. Coloca pra lá, depois eu volto. Isso. Como que você analisa o coração? Não vai analisando tudo de uma vez, não. Você coloca padrões. Primeiro a gente analisou o lugar que ele está, depois em que ele faz ligação, Sim. a posição dele, característica e as camadas. Agora o que a gente vai falar do coração? As partes, as estruturas externas primeiro. Depois a gente vai analisar a estrutura interna de cada coração. Então, quando você olha para o coração, qual a estrutura externa que a gente tem que saber? Você olha para ele e fala assim, o coração tem isso aqui. O coração tem uma divisão, a primeira divisão que vocês fazem entre o coração são as chamadas câmeras cardíacas. As câmeras cardíacas são aquelas que usam para bombear o sangue e passagem de sangue. Então, qual que são as câmeras cardíacas que a gente tem? Superiormente, 2 átrios e inferiormente 2 ventrículos. Essa é a primeira divisão que você tem que fazer do coração. Superiormente 2 átrios e superiormente 2 ventrículos. Então o coração tem quantas câmeras cardíacas? 4 câmeras cardíacas. Não tem mais que isso. Isso é uma regra que pode dar a você. O coração possui 4 câmeras cardíacas. 2 superiores que chamam átrios e 2 inferiores que chamam ventrículos. E como eu delimito isso externamente? Como que eu olho externamente e falo, isso aqui é qual? A gente tem chamado surcos, que é isso aqui, ó, onde está a passagem de veia e artéria, vocês estão vendo? Sim. Que é uma proeminência do coração, os surcos que vão nos dar o norte dessa subdivisão. O que é um átrio, o que é um ventrículo, onde que está o limite de cada um. Entende? Coronário. Aí o que acontece? Quando você vai dividir um átrio do outro, por exemplo, você vai dividir um átrio do outro. Qual que é o surco que divide um átrio e outro? Surco atrial. Surco interatrial. Interatrial, isso. Justamente. Interatrial. Ele na frente aqui você não vê ele porque ele está tampado pelos grandes vasos, mas posteriormente vocês vão ver que ele está aqui, ó, nessa região aqui, ó. Se você tirar aqui, você tirar o grande vaso, ele vai estar aqui, aí ele aqui, ó. Olha o surco aqui, ó. Ele é uma proeminência, um afundamento da região, é igual uma passagem de uma artéria e uma veia que dividem os átrios em esquerdo e aqui, ó, na frente, se você for ver, ó, aqui a gente tem o átrio esquerdo, tá vendo? Aqui onde está a aurícula, ó. Vou colocar certinho pra vocês verem aqui, ó. Átrio esquerdo, que é toda essa região, ó, direito, aqui é o arruela, e aqui o átrio esquerdo. Então, entre os átrios, a gente tem externamente, a gente está analisando externamente, o surco interatrial posterior que divide o coração em átrio esquerdo e átrio direito. Externamente. Sim. Não lembra disso. Posterior, internamente é outra coisa, já são os septos e as válvulas. Lembra? Verdade. Externamente, o que divide o coração, os átrios são surcos. O que divide o átrio esquerdo e o direito é surco interatrial. O que divide o ventrículo esquerdo do ventrículo direito, externamente é o quê? O ventrículo, surco interventricular. Surco interventricular anterior e posterior. Aquele aqui, ó. É esse surco aqui, ó. Você lembra? Aqui a gente sai as coronárias, ó. Ele está na região anterior da coração, da cara externa costal da cara anterior. Não consegui me imaginar. Você tá com essa mesma imagem?
Mostra. Ela tá, mas eu não tô conseguindo enxergar daí, não. É isso aí. Qual que é? Não, esse aí eu vou virar a região da frente do Como coração. faz pra virar esse negócio? Quer ver? Eu vou abrir aqui. Esse é o anterior? Olha aqui, ó. Esse aí é o anterior. Justamente onde está a bolinha branca lá, ó. Aí vocês têm que ir familiarizando Deixa eu ver. a imagem de vocês. Vocês vão familiarizando. Esse sim, surco interventricular. É, o anterior, tem o anterior e o posterior. Ah, é o anterior e o posterior. É aquele primeiro e o posterior. Anterior. E esses que vão ser aqui embaixo, o auricular. Rapaz, é bom demais esse negócio aí. É. Aí o que acontece? Aqui, ó, a região anterior que vocês veem, ó. Aqui, ó. Você tem aqui a aorta, depois aí vocês vão ter esse suco. O suco aqui é uma O encontrozinho, é. ponto, ele tá Uma primeiro linhazinha. Aí você tem um suco interventricular anterior e o posterior. Eles limitam o que é ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Tá? Uhum. E você tem uma estrutura que ela faz o quê? Ela divide o coração em átrio e ventrículo. Um suco, qual suco que é? Átrio ventricular. Ou coronário. Aqui, ó. Tem aquele quadro aí? O quadro. Pega lá. Essa e essa. Aqui, ó. Vou fazer um coração. O coração vai cansar. Fazer um coração tradicional. Né? Vocês vão entender mais ou menos. Então você tem um coração aqui, ó. Assim, isso aqui, ó. Coração, mais ou menos assim, igual o nosso tradicional. Né? Aí o que vocês vão fazer? O coração literalmente é uma cruz, você faz a divisão dele. Você passa uma cruz imaginária. Né? Aqui é o que? Átrio direito. Isso aqui você só pega esse macete. Átrio esquerdo. Ó, esquerdo, né? Átrio direito e átrio esquerdo. Aqui é o que? Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Então, externamente falando do coração, quais estruturas que ele tem? Vamos fazer o que divide, que são os sulcos. O que divide um átrio com o outro? Tá aqui, ó. Atrás, posteriormente, vai ter. Aqui você vai ver que ele vai fazer uma invaginaçãozinha. O que é? Não, é o sulco Surco interatrial. interatrial. Anteriormente aqui, que desce a artéria interventricular, você lembra? Que sai da coronária, que é aquela rama, vai ter o quê? O sulco. Interventricular. E aqui por trás, depois vai dar uma volta aqui, que é da rama da coronária, que vai fazer o quê? Sulco interventricular posterior. Ou seja, em cima você tem um sulco interventricular posterior, que divide, ó, interauricular posterior, que divide os dois átrios. Entre os ventrículos você tem dois sulcos. Sulco interventricular anterior e sulco interventricular posterior. No ventrículo você tem dois sulcos. E o que divide, então você fez a divisão entre os átrios externamente e entre os ventrículos externamente. E qual que é a divisão? O que divide externamente? Os átrios, os dois átrios dos dois ventrículos. É o sulco coronário. Coronário é o átrio ventricular. É aquele que rodeia aqui, ó. Ele rodeia todo. Você lembra que lá atrás vai ter o seno coronário? Passa a artéria, a veia magna, passa as artérias coronárias. Então ali são proeminência, passa tudo ali. Então são esses dois sulcos. Ou seja, que divide os átrios dos ventrículos. Se você lembrar por que chama sulco coronário, você sabe o que é? Porque coronário lembra corona, parece uma coroa. Então todos eles fazem ligação antônica. Então, ou seja, quando vocês falar de sulcos do coração, para vocês não confundirem, vocês têm que pensar o que eles dividem primeiro. Primeiramente, ele divide o átrio de átrio. Beleza. Aí você tem o sulco interatrial. Tá? Depois você tem que fazer a segunda divisão. O que divide os ventrículos? Externamente, lembra sempre disso. O sulco interventricular anterior e o posterior. São dois. E o que divide, o que limita, não é divide, o que limita os dois ventrículos dos dois átrios? O sulco coronal ou o sulco atrioventricular. Mesmo, e agora lembrando que quando ele abriu o coração, ele mostrou o septo, agora é o mesmo nome, né?
No septo, lá dentro. O septo é dentro. Isso, então quando ele abriu, aí são os mesmos nomes. Septo interatrial, septo interventricular e o septo auriculoventricular. Atrioventricular, justamente. Isso. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a analisar o que difere o coração. A gente falou das 4 câmaras cardíacas, né? Dos quatro sulcos, os 5 sulcos, né? Então vocês têm que colocar 4 câmaras cardíacas, 2 átrios, 2 ventrículos, entre os átrios um sulco qualquer, Sulco interatrial, beleza. Entre os ventrículos, qual que é o sulco? interventricular, anterior e posterior. E entre átrios e ventrículo, o sulco que contorna eles, assim, sulco coronal. Ou interventricular. Atrioventricular. Não, atrioventricular. Justamente. O professor, o macete para vocês, eu vi ele até comentando na mesa do como é que chama? Do Canete ontem. O professor chegou, o Canete falou, me tira uma dúvida aqui, professor. Porque as nomenclaturas estão mudando muito, sabe? De anatomia. Aí ele perguntou, professor, sobre átrio e ventrículo, que se confunde muito. E na MOC pode complicar. E ontem a professora falou, vou alertar vocês. Átrio é uma coisa, aurícula é outra. Sim. Tá? Por quê? Antigamente, Ficou bem mais claro. quando você chega num certo ponto, quando você chega num certo ponto, você fala assim, não, todo mundo fala aurícula, essas coisas, os caras que já é mais médicos, você não quer saber disso. Mas como vocês precisam isso para a prova, o que vocês têm que saber? Átrio é a câmara cardíaca, essa grande massa onde está a câmara cardíaca. A aurícula é aquela orelha. Que aurícula em grego latim significa orelha, tipo orejuela significa orelha. Então vocês têm que saber que átrio, essa grande massa, né, essa câmara cardíaca muscular, e a aurícula é aquela orelhinha que vocês vão ver Você lá. sabe que eu aprendi isso ontem na morte? Ela é muito autoexplicativa. Nem na UP eu tinha conseguido aprender isso. Eu achava que era a mesma coisa, só mudava o nome, mas é a também. mesma coisa. Justamente. Ela é a continuação do átrio. Ela é a continuação do átrio. Entende? Aí, o que acontece? A gente tem que entender também que ele vai cobrar na prova de vocês, que a gente falou sobre localização e agora vocês entendendo o átrio e o ventrículo. O coração, ele tem 4 caras, né? Sim. E 2 bodes, no caso, um ápice e uma base. Isso vocês têm que entender. Então, quando falar de cara do coração, vocês lembram da localização. Por quê? Ela faz ligação, o nome da cara faz ligação com aquilo que ele está fazendo, ele faz alusão ao nome com aquilo que ele está ligado, com aquilo que ele está fazendo contato. Então, quais são as caras do coração? Você tem, primeiramente, a cara anterior, que é a cara externo-costal. Por quê? Porque ela está pertinho do externo, né? Porque ela faz ligação com o osso externo e com os cartílagos costais. Então é o quê? Costela. Externo não é costa. Tem gente que confunde com costa. Aí acha que é posterior. Por quê? As costelas não vão até lá na frente do externo? Não. Sim. Então, externo, osso externo e aqui os cartílagos costais. Então, face anterior, face externo costal. Porque às vezes cai na prova anterior, mas se cair face externo costal. Se você não souber, vocês perdem. Vai com certeza cair externo costal. Entende? Então, o que é? Ela tem a primeira face anterior, que é externo-costal. De anterior, qual que é o oposto de anterior? Posterior. Posterior, inferior, porque ela pega um pedaço inferior e posterior, que é a cara o quê? Ela está apegada a quem? A diafragma. Ao músculo diafragma. Então, o quê? Face diafragmática. Então, tá vendo que a própria anatomia vai te ajudando? E você tem a face lateral esquerda e a direita. Eu falei que são 4. A gente já falou da externo-costal, da diafragmática. A lateral direita e a esquerda. Com quem que elas fazem ligação? Com o pulmão. Então é o quê? Pulmonar. Face pulmonar. Esquerda e direita. Não esquece. Que isso aí em morgue principalmente. Tá? Se cair lá, pode cair uma artéria marginal esquerda. Não, esquerda e direita. Você perde ponto de bobeira. Você perde, se mexe. Porque entrega não tem volta. Entrega você não pode repetir. Prova você repete. Você errou, você vai de novo. Entrega não pode. Então vocês têm que ficar muito ligados nisso. Então 4 faces. Muito tranquilo. Face externo-costal, a primeira. A segunda, face diafragmática ou posterior inferior. Face lateral esquerda e direita ou face pulmonar esquerda e direita. Morreu.
Outra coisa que pega muita gente, a professora citou isso lá ontem, eu acho que vai cair na entrega de vocês, hein? Vocês também podem cair, né? Vocês são de outros, mas eu acho que pode cair. Não, é da nossa. Eu sou da né? Deus. Essa é da dela? Sim. Ó. A base do coração, ela é em cima. Sim. Ela está superior. Você vê a do Isso é coração macete. embaixo. Isso é macete. Todo lugar, a maioria dos órgãos, a base é embaixo. É. A do coração em cima, porque ele é um cone invertido, se você for ver. Ele não é assim, a ponta dele está para baixo. Então os anatomistas, para facilitar o estudo ou para dificultar, né? Porque muita gente quer. A base do coração ela está superior. A base do coração é aqui, ó, essa parte, que estão os grandes vasos ali, Sim. a parte da aurícula direita. E o ápex, né, que a menina falou naquela primeira mesa, onde vocês ficaram por último ontem, é aqui. Então você tem que colocar ápice ou ápex, APEX mesmo, do coração, que é lá no encontro, na ponta do encontro dos ventrículos. Isso é a pontinha mesmo. né? Então, Ela o botou, ápice né? do coração é voltado para frente e para baixo. É a ponta. Tá? Ele está para baixo, ele está embaixo. Lembra disso? O ápice é inferior. Põe a nota isso aí, ó. Ápice do coração é inferior. E a base do coração é superior e posterior. Ela está em cima. Por quê? Quando você cair na branca? Porque a base ela é maior em cima. Ela está coisa a ponta, ele está para baixo tranquilamente. Isso vocês não podem esquecer. Entende? Aí o que ele tem? Então, tipo assim, que às vezes a gente confunde que essa parte aqui do coração, que está na diafragmática, seria a inferior e é a ponta. Uhum. Né? Porque está mais ou menos assim. É, justamente. Ok. O que acontece? Aí o que acontece? Vocês falaram disso. A gente falou. Aí tem as margens. As margens, eu acho que ele não vai cobrar de vocês. Porque Mas se ele essa colocar... daí que eu acho que eu não sei, tipo, que eu quero entender bem de onde ela origina, porque assim, eu sei As que tem margens? a direita e a esquerda, É. mas dela sai ali da circunflexa. Esse daí vai ser vascularização, né? Porque É, ele tá dando o primeiro. os é, primeiros porque é o slides, seguinte, é as fácil. margens do coração, realmente agora que vocês vão ter entrega prática, eles não vão colocar margem. Se cair na margem, vocês vão colocar margem direita, que é o ventrículo direito, tudo aquela lateral inteira. Então na margem tem o ventrículo direito, tem a artéria marginal, tem a veia marginal ali, entendeu? Tem várias estruturas naquela A doutora margem. ontem falou que não ia Da cair morgue marginal. não, da Não vai morgue sair. morgue não, Então depois eu mas na explico teoria não pra sim. vocês, porque senão... Aí tem a margem lateral, inferior, superior, né? E a margem... Então é mais tranquilo. Margem é toda a estrutura que está ali no ventrículo esquerdo, que é a lateral esquerda, lateral direito. O que está no ápice, é a margem apical, o que está na base, que é a margem superior, inferior, e a margem posterior, que é aquela da cara diafragmática. Mas depois eu explico para vocês, isso agora que vocês não é interessante não. Aí, vocês vão ver uma estrutura agora, que é chamado coração, igual a gente falou. 4 câmeras, né? Externamente, a gente falou. 4 câmeras cardíacas, quais são elas? Ventrículo de. Não, átrio Átrio direito, direito. átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Beleza. O que tem no átrio direito externamente? Tirando as artérias e as veias. Que Tem tem o o átrio. surco, Isso. intra, Surco. Não, o que tem no átrio? As aurículas, né? as Aurículas. aurículas. Que é a orejuela, eles estão Continuação. ainda, né? Beleza. Isso a gente já sabe. Nos átrios, tem 2 átrios e 2 ventrículos. Nos átrios a gente tem a continuação que chama orejuelas. Tem os surcos. E agora, o que externamente você divide os átrios entre os átrios, entre os ventrículos e átrio de ventrículo? Ou seja, coronário. não, primeiramente, entre os átrios, o que divide? Surco, átrio, Interatrial. interatrial, E o que divide externamente o coração? Ou surco, nos ventrículos? surco interventricular O que? e Anterior e posterior, não Isso. lembro. Isso. Anterior. No ventrículo tem posterior. 2. isso. E ali no meiozinho, né, é o surco surco coronário. coronário, que é Não, não pode falar meizinho. Você tem que entender o seguinte. Entre Eu tenho o 2 átrios átrio e 2 ventrículos. Entre Externamente eu os tenho 3 subdivisões para eles. O que divide um átrio de outro é o sulco interatrial. isso. O que divide os ventrículos, quais sulcos são? Interventricular anterior e posterior. Isso. O que divide os átrios de cima dos ventrículos inferiormente, superior e inferior, é o sulco coronário ou sulco Então dá atrioventricular. 4. Átrio ventricular. 4 Quatro. divisão. Então vocês vão ter que mentalizar isso. Uhum. Tá? E o que tem no átrio? A aurícula Aurícula. direita e esquerda, né? Justamente. Átrio direito, aurícula esquerda que é a continuação, e átrio esquerdo, aurícula esquerda que é a continuação. Essa parte externa é isso. Depois a gente vai falar de vascularização, a gente vai entrar.
Nossa, mas foi muito claro pra mim, ficou muito claro agora. Essas Aí- partes dos surcos, Aí- das veias, Não estava na minha cabeça de jeito nenhum. É. Entendeu? Eu ainda acho assim difícil, doutor, é que daí no caso assim, ali no redor, ali na volta do sulco coronário, porque daí elas vão mudando de nome. Daí nós temos Não, ali. isso é irrigação do coração. Não vou falar isso agora, porque senão vai dar muito conteúdo, vocês vão engasgar. Até Deixa eu dar achei esse que, como primeiro você básico falou aqui. dos surcos, Não. achei que já O ia surco entrar. é o seguinte, ele serve para passagem de artéria e ele é parâmetro de divisão externa das câmeras cardíacas. Então essa parte que você está colocando. Então, por E exemplo, ele tá falando certinho, dividido dos slides. Por quê? Né? Do slide 13 é isso mesmo. porque que acontece? Você tem que entender, a gente está analisando a parte do coração agora externa. Só A gente analisou as camadas, agora a parte externa. O que é? O que tem na parte externa? 2 átomos, 2 ventrículos. Como que a gente vê e olha isso? Não, isso aqui está subdividido. Os surcos, ele dá para nós menção. O surco é passagem de artéria e veia. Certo. Mas eles nos dá, como ele tem a menção, o que é cada um. Tá. Então a gente falou que entre atrial, entre os 2 átomos tem um surco interatrial, aquele que eu mostrei para vocês. Entre os ventrículos tem 2, um anterior e posterior. E entre os 2 átomos e os 2 ventrículos tem um surco coronário. Pronto. Fechou. E na aurícula, e nos 2 átomos você tem a continuação dela, que são as aurículas, esquerda e direita. Beleza, agora a gente vai para a parte básica da parte interna do coração. Se você tiver imagem aí, pega Jesus, pega e põe na volta, põe aqui no coisa. Aqui ó, tem uma imagem aqui no nome. Ela tem tablet também. Aqui, Só ó. eu que não quero. Qual parte? Só eu que não quero. Eu ia pegar até Essa é ali. externa. A menina do aniversário eu ia pegar pra mim. Que é a Só tô Aqui, dando pra aqui, você aqui, Aqui, ver. ó, divisão. Mas não dá pra abrir as imagens? Dá, mas Essa daqui. eu queria pra escrever. Eu vou explicar pra mas- vocês na morte Essa dos depois, slides, ó. porque vai ficar muito mais. O certo é a gente ter um coração aqui, que aí a Nossa, maquete. cadê a Aquele coisa? coração grandão lá, né? Pois Seria é, bom. Aí vocês iam ver certinho, porque assim, testou. às vezes você vê Nós aqui vamos fazer onde essa aula o depois Derek você tem, faz. nós vamos fazer na morte, Na essa aula morte. vai ser bem bacana. Aí o que aconteceu? A gente falou sobre as câmeras cardíacas, quais são 4. A gente falou sobre os sulcos externamente que dividem. A gente não vai entrar em irrigação agora, artéria e veia, senão vai confundir. Tá. E tem a orejuela, né? Aí o que acontece? Tem estruturas que são importantíssimas nesse bombeamento cardíaco, na sístole, no diátomo, em tudo que a gente faz, que servem como subdivisões também do coração, que a gente tem as 4 principais, principalmente na fase adulta, que são chamadas válvulas cardíacas. Que são válvulas? Válvulas. Não são válvulas. Válvulas são dentro das válvulas. As válvulas cardíacas são outra coisa. A gente, o doutor falou ontem lá, pode ser assunto de prova também. Falou, a gente tem 6 válvulas cardíacas. Porém, aquele que ele falou lá, depois eu vou explicar para vocês, que a de Eustáquia de Thebesium, ela tem no período embrionário. Quando você nasce, ela some. Porque ela é para ajudar a não poder ir sangue no feto e ir para o pulmão. Então, ela na idade depois do nascimento, ela não tem funcionalidade. É porque ela não fecha, né? Quando dá. Justamente, ela fecha não, fecha os orifícios e ela some, Som. ela desaparece, porque o pulmão já consegue trabalhar É só o sozinho. sinalzinho. Justamente, então qual válvula vocês têm que focar agora, principalmente para homem? A gente tem 4 válvulas principais. As válvulas que separam os átrios do ventrículos são 2. As válvulas, prestem atenção nisso. As válvulas que separam os átrios do ventrículo são 2. A que separa o átrio direito do ventrículo direito é chamada válvula tricúspide. E a válvula que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo é chamada de válvula mitral ou bicúspide. É o que vocês tiverem mais familiaridade. Certo. Então essas 2 primeiramente você tem que saber. Por que é isso? Tricúspide e bicúspide. Por causa, aqui se você for ver a estrutura delas, ó, ela tem esses folhetos aqui, ó, que são os cúspides, que são as válvulas dentro delas. Tá vendo? Os cúspides, ó. Você tá vendo a imagem? Não, eu tô notando. Tá anotando? Vem cá pra você ver a imagem. Você entende isso aí que eu tô falando? Eu vi lá. Você tem 2, essa aqui é a tricúspide. Essa é a tricúspide. Quer ver? Põe no seu tablet aí. Aqui não aparece, Cris. Põe no Google aí válvulas cardíacas, assim, uma imagem bem grande assim. Eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que tem nos slides.
Tem? Tem. Deixa eu ver aqui. Porque ele mostrou, não foi? Que uma são 3 e a outra são 2. Essa daqui tem também no 3D. É, no 3D Tem? tem. Veja aí, cara. Essa aqui Conhece, é hein? cúspide. Não, quer ver? Eu vou precisar da imagem mais reta, assim, que aí Essa vocês vão entender. é Quer ver? vital, desculpa. É teu, esse aqui do canto. Meu. Não, meu. Aqui. Se você achar aí. Aqui, ó, porque aí vocês vão entender certinho como é que A são. válvula Aqui, ó. Isso aqui, ó, é um corte coronal do coração, vocês entendem? Né? Vocês entendem isso? Você entende? Sim. Que é um corte coronal do coração. Aqui é o quê? Aí aquele Não, aqui é o que é essa região? É o é lado. o átrio. O 4. Qual? O átrio direito. Aqui é o quê? Ventrículo Direito. Aqui é o quê? Átrio esquerdo. E ventrículo. Beleza. O que eu falei pra vocês? A gente tem 4 válvulas principais depois que a gente nasce. Aqui divide o átrio direito do ventrículo direito é essa válvula aqui, ó. São essa válvula aqui, ó. Tá vendo essa estrutura branca que tem uns folhetos? Que chama tricúspide. Por quê? Cúspide é essa membrana aqui, esse folheto. Ela tem um anterior, ela tem um posterior e ela tem um folheto chamado folheto septal. Depois vocês vão ver que está pegado esse músculo aqui, ó. Que é o músculo septal, que é o tabique, que eles vão falar para vocês. Por isso que chama válvula septal. Tá? Então a primeira estrutura que a gente está vendo interna do coração são as válvulas. Tá vendo? Válvula tricúspide, válvula tricúspide, que tem 3 cúspides. Quais são os nomes dos cúspides? Anterior, posterior e septal. Beleza, falei da primeira. Ela separa o quê? Átrio direito do ventrículo direito. A segunda, por quê? Como é que chama? Bicúspide. Ou, Mitral. aí ela tem o quê? Anterior. Só anterior e posterior. 2 cúspides somente. Tá vendo? Sim. Ó, anterior E posterior. e posterior. Ela separa o quê? O átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. Justamente. Então você já sabe essas 2 válvulas. Qual que é a funcionalidade delas. Ela, o que vai acontecer? Esse sangue chega que eu falei para vocês, desoxigenado aqui, eles vão chegar aqui, ó, a veia cava superior, estão vendo? E pela veia cava superior aqui embaixo, ela vai nascer aqui, ó. Eles vão cair no átrio. Cai no ventrículo através dessa válvula tricúspide. Ela se abre quando bombeia, se abre e fecha para não voltar sangue. Por isso explica esse processo. Doutor, onde que eu fiquei sabendo, ou que eu prestei atenção no detalhe, do orifício da vena do seno, também desemboca ali no... Não, isso é outra coisa. Depois eu falo. Também é pra vocês. vascularização. Isso aí. vascularização. Ah, então tá. vou Isso falar é por depois. último. Acho que eu tô tão assim preocupada com isso. Ela tá querendo morrer. Aí o que acontece? Você tá vendo aí? Janeiro. Você tá vendo? Tô caçando aqui, tipo, aí umas imagens, mas aí você tá falando diversos nomes diferentes que nas imagens não tem. Aqui, ó. Essa imagem aqui é boa. Tá. Pode pegar. Porque aí o que acontece? Tem professores, pensa aqui, ó, tem professores que vai falar cúspide, tem professor que vai falar válvulas. Cúspide e válvula é a mesma coisa. É essas, isso aqui, é isso aqui, ó. Aqui vocês estão vendo no coração como? Nós estamos corte sagitário. né? Não. Não, até Coronal? superior e inferior, isso aí, né? Isso é transversal. Transversal. Transversal, Tá vendo a verdade. importância? A gente tá vendo assim, ele É. assim, né? Ó, Justamente. É, verdade. Aqui. tá aqui. Aqui, ó, o que está anteriormente? Tronco pulmonar, tá vendo? A aorta. Horta. Aqui, ó, a válvula bicúspide e a epicúspide. Sim. Então esse coração ó, é o seu, como se fosse olhando pra gente. Se você estiver em pé. Ó, aqui, ó, essa válvula tricúspide do lado esquerdo, essa válvula bicúspide do lado esquerdo, do lado direito é tricúspide. Tá vendo? Aqui, ó, mesma coisa. A bicúspide, a tricúspide não corta, você tá olhando de cima para baixo. Aqui, ó, o que você quis dizer? O seu Pode professor, explicar lá, o seu professor, se quiser. que você falou, ele chama as válvulas de quê? Ai, nem. Cúspide, Acho que é Ou nem válvula? lembro, porque é válvulas. válvulas. Válvula. Porque é o É seguinte, Ela tá um válvula pouquinho à igual. frente, por É. isso que ela É, é já tô esquecida. finalizando. Mas é bom você Não, mas eu tô calcular pra vai- gostando. no final do ano você vai Por causa do bolileiro, né? Bolileiro a gente vai fazer desde o começo. Ah, tá. É, Aí o que eu quis dizer pra É, você? é, Isso aqui, ó, não deixa de ser a imagem do coração. Isso aqui é um corte o quê? É, direito, esquerdo, sagitário. Não, teve Não? Presta atenção, olha aqui, ó. Ah, Aqui, ó, o átrio direito, Ah, é verdade. átrio esquerdo, aqui, ó, as Esse é o artérias. coronal. As artérias, a aorta aqui, o tronco pulmonar. Tem que estudar com Tá vendo? sim. A importância de familiarizar
Porque é o seguinte, você não vai ver o mesmo coração toda hora. Você vê a diferença quando você vê um coração na maquete e depois chegou lá no cadáver, que diferença? Aham. Um é preto desse tamanho, o outro é aquele negócio desse tamanho vermelho. Poxa. É o meu que eu Aquele coração tá tão... tudo Justamente. Mas Aí, aqui vai acabado, mais né? coração bom, mais aí cada você tá coloca num começar. aplicativo desse aí do Atlas 3, é outro. É outra vida. Aí você põe- vermelhinhas assim. Aí você põe isso aqui, você põe isso aqui. Aqui é diferente, é uma cor diferente, aqui é um corte diferente. E assim vai. Então, o que é a importância de você saber localizar? Você tem que ver qualquer coração que seja de desenho animado, se for desenhado, você tem que saber onde que estão as estruturas. E qual cor está sendo. Esse aqui é o coronal, ó. Você cortou o coração assim, ó. No meio, olha lá. Aqui, ó. Anterior e Olha o átrio aqui, ó. posterior. Olha o que acontece. Aqui, ó. Essa válvula aqui é qual válvula? Que divide o átrio direito A tri- do ventrículo direito. tricúspide. É o tricúspide. Beleza. Aí tá, o sangue passou pra cá. Essa válvula, esse átrio esquerdo aqui, esse ventrículo esquerdo aqui, qual que é essa válvula? Bicúspide. Bicúspide ou? Mitral. Beleza, a gente falou de duas. Eu falei pra vocês que tem quantos que é importante? Quatro. 4. Então, quando esse sangue, que eu falei pra vocês lá no começo, vem cá, retorno venoso, sem oxigenação, e entra de cá, que ele cai no átrio direito, pobre em oxigenação, a válvula tricúspide se abre, ele cai onde? No ventrículo direito. E pelo pulmão ele tem que sair de onde? Tronco. Do Passa tronco pela pulmonar. válvula. No tronco pulmonar, que está no ventrículo direito, ele tem essa válvula aqui, ó, que é a chamada válvula semilunar pulmonar. A É, dele ele onde já nós- falou que é válvula de Tebésio, do Ah, professor Docês. então, Foi? ontem nós estávamos Não, usando É. uma maquete. Mas pior que ontem, ela Não, falou Tebésio não, de semilunar. Valsalva, desculpa, pessoal. De Valsalva. Valsalva, o doutor da teórica falou Valsalva. Válvula pulmonar de Valsalva, porque tem as 3. Aí vocês vão ver que ela tem 3 cúspides. E ontem a menina falou semilunar, não foi? Semilunar, Semilunar, que é o que eu é conheço. posterior. Vocês estão vendo que cada doutor tem uma terminologia? É, Mas se você é. colocar aqui lá na Isso, prova, ela é semilunar. Semilunar, né? se você colocar lá, ele colocar um clique em cima aqui, que estrutura que é essa? Você pode colocar válvula semilunar do tronco pulmonar. Isso. Válvula semilunar da aorta, entendeu? Você pode colocar Isso, válvula, ela falou mesmo. É. você pode colocar válvula Anterior, posterior ou Válvula. válvulas- aórtica ou válvula pulmonar. Cada professor, o que você chega perto do Victor e fala, Victor, se a gente colocar a válvula pulmonar, perto do professor agora assim aqui, se a gente colocar semilunar, pode ser? Foi a gente porque- colocar- Mas só que daí também tem uma marcação que é só numa válvula, que é a posição que ela se Justamente. encontra. Mas Se ele é a só, posterior, essa marcação só dá pra ver aqui, no coração na transversal. É. Que é uma que ele mostrou aí. É aqui, ó. que é aquela corte. Essa É aqui, literalmente é, essa aqui, ó. Essa aqui, ó. É, nesse caso. O que que acontece aqui, ó? Por exemplo, você tem isso aqui, qual que é essa válvula aqui? Mas é o tricúspide maquete. Beleza. Esse cúspide qual que é? Anterior. Não. Lembra aqui, ó. Eu falei que é. Ah, é porque tem uma Ah, é porque a gente falou da semilunar. Lembra um macete para vocês, Tem quando duas vocês vê corte transversal. O seio da aorta, o seno da aorta, a abertura da aorta e do tronco pulmonar sempre está anterior às Ah, válvulas. então. Verdade. Sempre está anterior às válvulas. Quando você olhar uma válvula no corte transversal, a artéria coronária, a entrada dali, a artéria do tronco pulmonar, sempre está anterior. Ou seja, aqui elas estão posterior. Essa aqui é a região de trás. Que válvula que é essa aqui? Ah, É posterior. estranho. Essa? Anterior e essa Essa septal. imagem. Porque tá junto com certo. Essa aqui é o quê? Posterior. Posterior e anterior. Pronto. Então sempre quando vocês confundir cair numa imagem dessa aqui, o que vocês fazem? Tem que ver de onde. Olha o tronco pulmonar e a aorta. Aí o que ela falou? Que a menina falou aquele dia, que o doutor falou em classe. Isso aqui é para teoria de vocês. Essas duas aqui é do ventrículo. Então, Essas são as tricúspides. Ah, tá. Mas a gente tá falando da É que eu semilunar. vi que eu tô lá naquela Aí o que naquela acontece? lá. Essa imagem aqui é a mesma dali. Aí o que acontece? Esse sangue chegou aqui, Tô veio na- pra cá. na- Ele chegou no ventrículo direito oxigenado. O que eu falei com vocês? Ele tem pro pulmão. Não tem? Pra fazer uma... Ele precisa de passar por qual válvula? Pulmonar. Não, semilunar, né? Semilunar pulmonar. Porque daqui, ó, ele sobe o tronco pulmonar lá, a artéria pulmonar esquerda que vai para o pulmão esquerdo e a artéria pulmonar direita que vai para o pulmão direito, que vai fazer hematose e voltar aqui pelas veias. Tá vendo a setinha? Ó? Depois ele volta oxigenado pelas veias. Então aqui ele tem mais uma válvula que ele precisa passar, que é a válvula semilunar do tronco pulmonar. Sim. Aí é o que você falou. Ela, aqui, ela tá na frente. O que que ela tem? Olha lá, ó. Ela tem as válvulas ou os cúspides. Lá na professora dela falou válvula. Ela tem a válvula o quê? Anterior e duas posteriores. A professora falou Isso, ontem. isso que ela explicou. Isso que eu tava É. confundindo. Ah, beleza, vamos focar nela. É. Foi
válvula semilunar pulmonar. Foi lá pro pulmão, tá aqui, vamos com esses pretos aqui, o pulmão do fumante, ó. Foi, fez pouca hematose, o sangue retorna por onde? Você lembra? Pelas venas. Sempre pelas venas. Superior né? e inferior direito. Ele cai onde? Aqui no ato direito. No ato direito ele precisa de ir pra onde? Pro ventrículo direito. Não, o ato esquerdo ele precisa. Ato esquerdo. Ventrículo esquerdo. Ele cai aqui, o que abre? A válvula semilunar. Semilunar. Não, isso. Semilunar o quê? Semilunar. Peraí. Vai. Eu não sei, não sei É a horta. A válvula, ó, Porque ele, eu presta faço atenção. aprendi. Olha lá, Presta chegou atenção. Chegou na veia lado. cava superior. Vamos lá no começo. O Sim. raciocínio pra vocês É que eu entenderem. não sei ainda, não aprendi pequena e grande circulação. O sangue, eu vou ensinar pra vocês no final. Vamos só dar uma introdução nisso aí. O sangue chegou desoxigenado aqui pela veia cava superior e inferior. Caiu aonde? No ato Direito. Sempre sangue desoxigenado. Isso é regra. Anote isso aí vocês podem. Isso é universal. Sempre sangue desoxigenado desemboca nas veias no coração direito. Átrio direito e ventrículo direito carrega sangue somente desoxigenado. Pouca oxigenação. Então, já que o professor falou com vocês, carbo desoxigenado, ou seja, com muito dióxido de carbono e pouco oxigênio. Você viu ele falando isso na sala? Não lembro. Não? Carboxi. Ele falou isso na sala. É o famoso sanguessuga. O átrio direito e o ventrículo esquerdo é considerado coração direito. Isso aí vocês vão ver circulação menor e maior, que eu vou explicar para vocês. Ele sempre carrega sangue pobre em oxigênio. Então, o que eu falei para vocês? Esse sangue passando aqui, o que ele faz? Ele chega da sua região do seu abdômen, dos seus membros inferiores, ele chega por onde? Veia cava inferior. O sangue está na sua cabeça, que já abasteceu o seu cérebro, seu pescoço, seus membros superiores, ele chega por onde? Cava superior. Beleza. E ele entra onde? No átrio direito. Beleza. Do átrio direito ele precisa passar para onde? Ventrículo direito. Qual válvula que abre? A Tricúspide. Beleza. Aí do ventrículo direito ele precisa ir para onde para oxigenar? O tronco pulmonar. E vai para onde depois? Para os pulmões. Pulmão. sim. Isso eu vou explicar depois. Tá. Chegou no pulmão, fez a hematose. O que ele fez? Você puxou o oxigênio. O pulmão entregou para os seus veias o oxigênio e fez soltou o quê? Oxigênio. Dióxido de carbono. Você elimina o que você não precisa. Sim. Você puxa oxigênio, guarda na veia, na artéria que você precisa. Você libera o que você não, que é ruim. Entendeu? Depois eu vou explicar melhor para vocês. Aí ele veio oxigenadão lá do pulmão e caiu aonde? No átrio esquerdo. O que tem que abrir do átrio esquerdo pro ventrículo esquerdo para encher o ventrículo A esquerdo? válvula tricúspide. Beleza. E do ventrículo esquerdo, para aquela primeira imagem que eu falei para vocês, para ele cair na aorta e a aorta ir se ramificando para alimentar todo o corpo de vocês, qual válvula que ele tem que abrir? A semilunar. Semilunar. Semilunar aórtica. Semilunar aórtica. E a semilunar aórtica, essa válvula que ela está atrás do tronco pulmonar, ela tem 3 cúspides ou 3 válvulas. Quais são? 2 anteriores e uma posterior. É ao contrário. Você lembra sempre desse macete. O tronco pulmonar, tá vendo que ele está na frente da aorta, a origem dele, ó? Sim. Aqui é a raiz dele, ó, na válvula. Ele não está na frente, para pulmonar? A aorta não está por trás? Sim. Ele tem 2 posteriores. O que está anterior tem 2 válvulas posteriores dentro da válvula. E a aórtica E a aorta que está posteriormente sim. tem 2 válvulas anteriores e uma posterior. Olhando a imagem, como nós vimos na maquete ontem, isso é bem fácil de identificar. Bem fácil. A gente Mas vai lá você na falando, morgue lá, a por gente favor. tem que fixar A gente vai lá na morgue fazer isso. Nem você falou, doutor, fixar a imagem, fazer uma imagem. Anatomia, uma linha imaginária daquela cena. A coisa mais importante na anatomia é você familiarizar a imagem. Você conhece uma pessoa, igual você compra uma bolsa, você compra um tênis, você compra uma coisa. Um dia você sabe tudo, e um dia você digita no seu computador de olho fechado. Quanto mais você familiarizar, como eu tô falando, vocês têm que saber analisar o coração. Superior ou inferior, lateral ou inferior, se tá olhando ele aqui de baixo. Você tem que saber tudo. Se cai uma imagem dessa na prova aqui, ó. Se cai uma imagem dessa na prova, o coração aberto de cima para baixo, coloca a coisa aqui. Ah, não, doutor, eu aprendi a analisar seu coração só no corte coronal. Nossa, sabe o que? Você vai falar isso na hora? A gente tem que analisar de toda forma. Hein? Eu só aprendi a analisar dessa Você vai forma. falar isso? Imagina vocês caem na prova coisa, ele vai lá o coração faz isso, ele pega o coração, pendura em pé, aí tá a imagem assim, fincada em si, falou, não doutora, eu não aprendi isso não, aprendi só lateralmente. Eu aprendi assim, ó, analisar ele assim.
assim, Mas normalmente a diferentes. gente só aprende o que os doutores dão, porque ele quer dar igual o slide do Dr. Alice. É um slide específico. É dele. Justamente. É só o que ele dá. Não Justamente. adianta ser no livro. Agora você vai lá na morgue, eles não querem saber do slide do Dr. Alice. Eles já querem é saber outra do coisa. livro É. da Isso eu achei anatomia. E a gente, interessante ó, na morte, é. porque cada um falou de um ponto de vista. Isso aí vai variar muito, porque tem gente que o professor, que isso que eu falo, a anatomia a gente tem que estudar para a vida, as coisas que você vai usar sempre, igual por exemplo, você tem que saber que tem 4 câmaras cardíacas, você tem que saber as válvulas que tem, você tem que saber por que as válvulas são isso, você tem que saber os septos que tem, mas você tem que estudar porque o professor quer, o que quer ouvir, entendeu? Se o professor falar com você que ele quer falar que isso aqui é um cúspide e não uma válvula, ele vai falar, não, para mim é cúspide. E tem livro que fala que é cúspide, tem livro que fala que é válvula, entendeu? Tem livro que fala que é forame, tem livro que fala que é agulheiro. É, isso mesmo. Ele falou isso, ele falou, ele Entendeu? falou. Então você tem que estudar, adaptar para o doutor que você quer ver, que você quer estudar, e para aquilo que você, para sua vida. Porque se você souber câmera, você vai, sempre vai ter as câmeras. Tudo. E depois você vai adaptando para o professor. Por isso que é importante ir para a aula, você pegar os macetes dele. Isso. Doutor, inclusive lá na morgue, os doutores falam, depois a gente fala, ó, doutor, aí ele fala, então vocês seguem o que o doutor fala, porque às vezes eles falam uma palavra referente à mesma estrutura, diferente. Mas aí eles mesmos falam, então vocês vão falar conforme o professor passa pra... Mas que você falou, mas de antemão nós podemos esmiuçar isso pra vida, né? Porque a gente tem que seguir o padrão do doutor, mas quando você fala os macetes, Porque na hora da cirurgia vocês vão ter que conhecer outros um pouco, detalhes, né? Tem meio médico lá, meio doutor, meio professor. Só que você fazer uma escutação, ou senão que você for pegar uma interpretação de um Mas elétrico. quando a gente faz uma especialização, uma certa especialização, exemplo, neuro, você vai estudar anatomia novamente, porque a anatomia de neuro é anatomia diferente, é uma anatomia mais especificada. Só de um. Mas, por Você exemplo, não vai levar a anatomia que você estudou na faculdade, não é essa anatomia, você vai focar numa outra anatomia na sua especialidade. mas enquanto a gente for clínico... Aí isso aí é Mas o se básico, né? mas se você tem uma base reforçada, É, você você tem uma base, você não passa isso já dá um Com certeza. estralo. Aí, o que eu falo pra vocês? O que a gente estudou até agora, que é o básico do coração. Sim. O que é? Vamos dar uma revisãozinha rápida aqui. Vamos. Depois a gente tira as dúvidas e a gente passa pro próximo passo. Aí a gente vai ver as cordas tendinas, os músculos. Depois nós dá uma pausa pra nós comer. Descer primeiro. Músculo de primeira, segunda e terceira Quando pede ordem. pra lanchar, o professor não deixa. Músculo de primeira, segunda e Não, terceira mas olha ordem. a hora, 5 A horas gente da vai ver os tarde. septos, a gente vai ver as outras válvulas que se caem, os Ela é músculos passarinho. pequitinhos. É como Aí só vem eu falo semente. essa vascularização maior também pra vocês verem. Vou explicar pra vocês. Ô, Rose, vamos chamar ele pra gente fazer aquela aula na morgue? Eu vou falar com vocês da circulação maior e menor, vocês precisam saber Eu disso. já enchi a agenda dele já. Nós vamos reservar a morgue. Você dá muito bem. Viu? Já Parabéns, enchi a agenda dele com a gente. Ele já é formado, vai O ser nosso doutor professor João lá em tá, Saúde. já é nosso. É, ele vai ser professor na Unida, né? Não Eu vale tenho que dar fazer o nota curso pra dele. elas, viu? Vai fazer o curso. Vou dar zero pra você. Pena que não Fala, pra você ele, faz bom porque chocolate pra só ela. se for anatomia, só se for anatomia 2, porque ainda teve lugar 1, né? Foi ano passado, dezembro. Talvez se ele já estiver lá, quem sabe ano que vem se eu tiver. Deus quiser. Eu dou pra vocês fisiologia também, que é Ah, bacana. fisiologia. Fisiologia que é difícil, né? Fisiologia é o campo, porque junta tudo isso aí, né? Fisiologia você tem que saber bioquímica, Anatomia, bem lapidado, anatomia, Histologia. histologia. que é o cão. E aí vai ser Isso é o código o de Fábio, fisiologia, viu, nosso o cão. professor, provavelmente. É aquele, né? É. Ele é bom, mas Ele ele é é super bom. exigente. Ele é muito O chato. Pablo. Ele é bom, mas ele é chato. É gente. chatinho, mas é bom. Professor, se for bom, chato e bom, Tá bom. tá Pô, ótimo. você Agora você chato, pegar você não ruim, entender gente nada. boa, É. e Vai chato comer e então ruim. mesmo? Tô com fome. Não, peraí, Sério? que a gente Já? precisa da revisão. Vamos Sim, fechar, vamos ver a fechar. revisão, vamos. Doutor, você tem hora pra ir embora? Não. Então não. Não, quem me prende aqui tá aqui comigo. Aí, pronto, doutor, você tá ferrado. Ó, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já tem 2? Então tem lugar pra mais 5 pessoas. Eu tô com fome também, gente. É que eu como 62 e 11h30. Mandar foto Tá, no grupo, porque pessoal eu que... vou- Mandar foto no grupo, Vocês pessoal só que não tem veio. condição. Fica Oi? lá. Vou mandar foto no grupo, pessoal Manda que foto. não veio. Nossa, então vamos fazer Mandar uma no café. Manda foto É, manda nossa na hora da aqui. café pra passar a vontade. Não, depois manda outra. Manda foto nossa Estão aqui. perdendo. Doutor João, Mas nós é, estamos rapaz, querendo bom, né? continuar com o almoço, mas daí a aula Pra tem isso que eu ser sabia, a cedo. gente precisa lá ter almoço, né? Não, porque Não é é muito mesmo? rápido. Não, no caso eu tenho que continuar com o ter almoço fala amanhã, muito mas a rápido, aula a tem gente que fala ser muito cedo. Eu estudo Depois isso, eu não vou consigo Não fazer. adianta. Amanhã é feriado, né? Segunda.
Segunda é feriado. Ah, é segunda? Feriado. Amanhã tem um churrasco aqui, ó. Se o senhor quiser vir, você já foi lá no fundo. Dá pausinho pra continuar. Não, mas ele não vai dar. Mas ele vai cancelar. Pode. Não, pausa?